Hoje o nosso encontro, o nosso tema é projeto político pedagógico. Esse tema ele é recorrente em provas de concurso público e por isso hoje é o nosso objeto de estudo. Projeto político pedagógico. O fundamento, a construção e a prática escolar. O que acontece? O projeto político pedagógico, todo projeto você entende que precisa ser bem idealizado, precisa ser pensado, precisa ter planejamento, precisa ter meta, precisa tirar ali da gaveta, precisa, ou seja, concretizar. E por que político? É político, né? O projeto, o nome é Projeto Político Pedagógico. É político, é pelo fato de que vai ali formar pessoas para uma sociedade. E a sociedade, ela cobra exatamente as escolas, instituições. Por isso que é projeto político e pedagógico, pelo fato de que a escola ela vai trabalhar com o aluno, é por meio da educação, é por meio ali de várias estratégias para que ela consiga o seu fim, ou seja, consiga realizar o seu objetivo. Toda ação tem ali uma finalidade, tem um objetivo. E aqui vamos falar PPP. Tá? Então, quando você for ver PPP, significa que é projeto político pedagógico. Ele representa uma identidade, tá? Representa uma identidade da instituição e orientação pedagógica. Cada pessoa tem a sua identidade. A escola tem essa identidade que é o projeto político pedagógico. E esse que é uma documentação que é denominada a identidade da escola, da instituição, e que vai orientar todas as ações pedagógicas. Ou seja, vai orientar todas as ações da direção, da coordenação dos professores, dos profissionais ali que trabalham ali naquele ambiente escolar. E também vai orientar a parte administrativa e social. Visão de educação da escola. A escola precisa ter uma visão. Essa visão é que vai nortear o desenvolvimento desse projeto. E aí a escola ela vai precisar escolher qual é a metodologia que ela vai utilizar. Existem vários tipos de metodologia a ser utilizada. Tá? Tem ali aquela questão de tendência tradicional, tendência escola novista, tecnicista. Então, é por isso que é muito importante as mães, né, ali ter esse interesse de verificar o projeto político pedagógico em que o seu filho está inserido. E a escola ela vai escolher qual é a visão, qual é a metodologia que ela vai utilizar. Vai ser qual tipo de tendência? É baseado em que? Escola novista, tecnicista, tradicional. Então, por isso que tem aqui tópico 1, visão de educação da escola. Objetivos e valores. Sim, a escola precisa deixar claro qual é o seu objetivo e qual é a metodologia que ela aceitou, que ela ali desenvolve naquela unidade escolar. Qual é o tipo de metodologia que a escola dela acredita? Porque, afinal, a criança ela vai ficar ali num período extenso em um ambiente escolar. Então,
É por isso que a escola ela precisa ali demonstrar qual é o seu objetivo, qual é a metodologia que ela aceitou, qual o objetivo é o que? Ao longo do prazo, em curto prazo, quais são as metas a serem alcançadas, os valores que ela acredita vai ser de acordo com o que ela for escolher de metodologia, qual o tipo de tendência. Estratégias e compromissos com a comunidade, sim. Por quê? Por isso que é projeto político-pedagógico. Se ela tem aí um determinado compromisso com a comunidade escolar, comunidade, ali a comunidade, a sociedade, se ela tem esse compromisso social, ela precisa sim elaborar uma estratégia de eficiência. Conceito de projeto político-pedagógico. Projeto. Quando se fala de projeto, significa planejamento, significa ali ações futuras, significa responsabilidade, respaldo na lei. Esse projeto vai envolver pessoas, profissionais qualificados, tá? Político, compromisso social e formação cidadã. Tá? Esse é o compromisso. É formar pessoas para a sociedade. E com isso vai ter a questão, sim, da relação qualidade, quantitativo e responsabilidade. Essa responsabilidade, é com base na LDB, BNCC, Constituição Federal de 1888. E também a responsabilidade que aquele professor, ele assumiu quando ele se formou. Tá? Pedagógico, ensino, aprendizagem, currículo e avaliação. A questão pedagógica é essa questão, é a preocupação com o ensino. Esse ensino vai ser realizado e ele precisa ser realizado em uma boa estrutura, um ambiente em que o aluno tenha condições e que tenha motivação para poder estudar naquele ambiente educativo. Ele precisa sentir gosto de chegar e por meio de motivações externas, que é na parede ali, as atividades, uma boa estrutura, né, que possa oferecer segurança e um bom ensino com base no que eu mencionei dos documentos legislativos, que são documentos ali, LDB, BNCC, Constituição Federal a Constituição Federal de 1988. E a questão do aprendizagem, sim, a escola ela tem esse compromisso com a aprendizagem e ela vai sim consultar essas 3 documentações que eu falei. A escola ela vai ser norteada de acordo com, vai desenvolver ali a parte pedagógica é de acordo com essas 3 documentações. E tem a questão do currículo, qual é o currículo mais aceito pela escola? É qual? O currículo tradicional, tecnicista, escola nova, escola novista, até que abordamos também a questão de Piaget, né? Então, quer dizer, é necessário entender também os pensadores, para que você possa compreender esse projeto político-pedagógico. Os pensadores, eles têm ali uma visão de mudança de escola, e cada um com uma ideia diferente.
E é a partir desse jeito é que a escola ela vai escolher o melhor pensador, né? Qual é a melhor tendência que ela vai ali colocar no seu projeto político-pedagógico. O que a escola acredita, isso é muito importante. O que a escola em que você coloca seu filho ou sua filha acredita. É importantíssimo. Então, o currículo também vai ser com base na metodologia. Vai ser o quê? Por que acontece? Quando você entende o currículo da escola, e se realmente é aquele currículo que você quer colocar o seu filho naquela determinada escola, você vai trabalhar com segurança, tá? Despreocupada, na verdade, né? Porque você vai entender que o seu filho, a sua filha está em bons ali ambiente. A questão da avaliação. A avaliação é um tema muito preocupante. E é por isso que realmente é colocado no projeto político-pedagógico. Como vai ser realizada essa avaliação? De que modo? De que forma? Vai ser de forma contínua? Vai ser como? Então, a escola, ela vai ver também, vai ser com base ali também na questão da tendência tradicional, escola novista, né? Então, vai sempre analisar como que vai ser essa avaliação, como que o aluno ele vai ser avaliado no processo do ensino-aprendizagem. Projeto político-pedagógico. As 3 dimensões explicam o próprio nome PPP, que é Projeto Político-Pedagógico. Projeto onde chegar, né? Onde chegar. Objetivo e caminho. Esse é o pilar do projeto político-pedagógico. Onde chegar, ou seja, aonde vai chegar, né? Qual o objetivo, qual é o fim, até onde a escola ela quer levar ali a educação ali escolar. O que a escola tem como objetivo que pode oferecer para a sociedade? Quais os objetivos? Quais são os caminhos? Quais são os caminhos? Quais são as estratégias que a escola ela vai ali escolher? E tem aqui o tópico 2, político. Político o quê? Que é a função social da escola e a participação da sociedade que eu mencionei anteriormente. Tem a questão pedagógica, que é metodologias, avaliação e trabalho docente. Que é, o que acontece? O pedagógico é exatamente isso. É metodologia, que são aquelas questões das tendências, que o profissional, o professor, ele precisa também escolher qual a tendência que ele vai escolher, né, que ele vai ali usar, para que ele possa também fazer o plano de ensino. Que é por meio desse plano de ensino, é que vai nortear as ações dele dentro de sala de aula. E a metodologia, e essa questão ali pedagógica, tem a questão da metodologia, tem também a questão da avaliação. Essa avaliação, ela permite, né? Por exemplo, o professor que tem um plano de ensino, ele vai aplicar uma determinada avaliação. De acordo com o erro do aluno, de acordo com a dificuldade que aquele aluno tem, ele vai fazer o quê? Ele vai refletir as suas ações. Ele vai ali modificar aquele plano de ensino. Ele vai ali fazer de uma forma com que o aluno ele aprenda
Ele vai fazer com que aquele aluno tenha um conhecimento significativo. Afinal, o aluno ele só vai aprender se ele achar aquilo interessante para ele. Se for realmente algo que ele vai ter proveito para a sociedade, que ele vai ali ganhar algo como, por exemplo, mercado de trabalho. E o nosso cérebro, ele fica mais assim, mais alegre, mais com euforia, motivado, é quando se tem algo que aquele indivíduo, que aquele aluno, ele vai ali ganhar algo lá no futuro. Vai ser o quê? Então, é isso que motiva o ser humano. Então, a avaliação ali, o professor, ele vai pensar sim na questão da inclusão social, ele vai pensar na questão do contexto social em que aquele aluno vive, a comunidade em que ele vive, o contexto da turma, para que ele possa ali sim construir uma avaliação de forma criativa, que é uma avaliação contínua, uma avaliação através de observação, uma avaliação através de pautado ali na reflexão, na interação, na autonomia, na liberdade dos alunos. A avaliação, ela vai levar em consideração a parte emocional do aluno. Então, a avaliação é com base ali o aluno no centro, o aluno ativo, um aluno participativo. O que costuma cair muito em concurso público. A avaliação pode cair assim da seguinte forma. A avaliação, ela precisa ser contínua, ou a avaliação ela tem que ser considerada como algo punitivo? Não, a avaliação não pode ser com base em algo negativo, porque o negativo leva sensações negativas e o aluno pode sim vir a ficar com problemas emocionais. Então, a avaliação, ela precisa ser uma avaliação pedagógica, uma avaliação de amor, carinho, paz, dedicação, que vai nortear. O professor, ele norteia, o professor, ele mostra o caminho, o professor, ele é um líder amigo. Então, a avaliação é com base no respeito, com base no entender a parte física, emocional, a limitação do aluno. E trabalho docente. Trabalho docente é aquele trabalho em que o professor ele vai assim trabalhar, muitas das vezes dentro da sala de aula ali, né? E fora, muitas das vezes também em casa, tudo em prol de um trabalho pedagógico para a sociedade, para a escola. Finalidade. Agora vamos falar também aqui, vamos falar sobre finalidade PPP. Ele orienta prática escolar e garante a ação educativa organizada e coerente. Sim, ele vai, é como se fosse uma bússola, ele vai ali orientar a prática escolar e vai garantir a ação educativa organizada e coerente, de acordo com a legislação. Item 2, organizar o trabalho coletivo. Sim, ele vai organizar o trabalho coletivo.
Ele vai organizar o trabalho ali da coordenação dos professores, de todos os profissionais. 3. Fortalecer a identidade escolar. Sim, o PPP fortalece, porque o projeto político-pedagógico, ele se transforma em ações, ele se transforma em algo concreto. Então, vai fortalecer o vínculo, a união, a participação da família na escola, a participação ali, a professora ali, quando tem ali a reunião, conversa com os pais dos alunos, quando existe ali um encontro entre famílias ali e a escola, e aí promove ali uma determinada atividade, por exemplo, um desenho, né? A mãe desenha, o filho desenha. Então, essa participação é o vínculo, é o elo, é o que fortalece a identidade da escola. E tem ali promover a participação democrática, sim, participar. Por que democrática? Porque ali tem a participação, tem um diálogo, tem a conversa, tem a opinião, tem ali cada um com um pensamento diferente para chegar a um objetivo comum, que é a construção do projeto político-pedagógico. A base legal do PPP, ou seja, Projeto Político-Pedagógico. O PPP está previsto na legislação educacional brasileira. Eu fiz questão de colocar esse aqui. O Projeto Político-Pedagógico, ele tem respaldo na LDB, na Lei 9.394/96. Também aqui, tópico 2, os estabelecimentos de ensino elaboram e executam sua proposta pedagógica. E o tópico 3, a proposta considera profissional da educação, realidade escolar e os princípios educacionais. Então aqui, observe que a base legal do projeto político-pedagógico está previsto na legislação da educação brasileira, que é LDB, número 9.394/96. Tópico 2, que é o estabelecimento do ensino, elaboram e executam sua proposta pedagógica. Ou seja, isso aqui já é uma informação que todas as escolas vão realmente elaborar e executar uma proposta pedagógica. Então, é com base nessa lei. Tópico 3. A proposta considera profissionais, tá? A proposta considera profissionais da educação, realidade escolar e princípios educacionais. Então, aqui, a proposta, ela considera profissionais da educação, é a realidade da escola. Então, só pode-se dizer que ele é algo profissional quando leva em consideração a realidade da escola e os princípios educacionais. Tem aqui também PPP e gestão democrática. Projeto político-pedagógico, ele é um instrumento fundamental da gestão democrática. Ele é um instrumento fundamental ali da democracia daquela escola. Tópico 1, direção, professores e funcionários. Então, todos ali tem essa questão de democrática. Direção, ela tem aquela autonomia, o professor também tem a autonomia de acordo com a legislação, os funcionários também. Claro, existem limites, né? E esses limites estão realmente na própria Constituição.
aqui tem estudantes, família e comunidade. Tá? Então, quer dizer, porque tem uma gestão democrática? Porque o estudante ele pode participar, a família pode participar, a comunidade também pode. Participação coletiva vai fortalecer o compromisso com as decisões tomadas ali naquela determinada reunião para a construção do projeto político-pedagógico. Característica do PPP, ou seja, característica do projeto político-pedagógico. Coletivo, precisa ser coletivo, que é a participação da comunidade escolar. Contextualizada, estudantes e comunidade. Né? Então, precisa sim contextualizada. Precisa ser criado um projeto político-pedagógico de acordo com a realidade do estudante, de acordo com a realidade da comunidade. Democrático, porque existe ali um diálogo e existe também participação. Flexível, que é revisão conforme a realidade, né? Vai ali modificar de acordo com a realidade, de acordo com fatos reais. E intencional, porque o projeto político-pedagógico é ação, é objetivos claros. Princípio do projeto político-pedagógico. O PPP ele deve estar fundamentado em princípios educacionais, que é igualdade, né? É igualdade, precisa ter igualdade ali. Igualdade que eu digo é igualdade ali ter respeito com todos, né? Igualdade de participação, e tem aqui a questão de inclusão, incluir sim, incluir todos, sem distinção, independente da raça, independente da religião, incluir. A escola é acolhedora, o ambiente precisa ser um ambiente de paz, um ambiente em que todos ali estão com o mesmo propósito, que é obter conhecimento. Tá? Então, os alunos precisam ter ali a questão participativa. Tá? Por isso, existe vários tipos de trabalho coletivo para fortalecer o vínculo. Respeito à diversidade. Sim, a diversidade, somos todos diferentes, pensamos diferentes, temos culturas diferentes e por isso a diversidade, o pensar diferente precisa sim estar colocado sim em discussão no projeto político-pedagógico, pensar o que fazer para ter essa inclusão e ter o respeito à diversidade. 4, a participação. Sim, a participação, conforme foi dito, ela é coletiva. 5, qualidade social da educação. Precisa pensar na qualidade social da educação. Sim, pensar o que vai ser colocado ali, ali na elaboração do projeto político-pedagógico, no que se refere à sociedade. Então, o conteúdo, a matéria vai ser baseado na vida do aluno, né? Na realidade, no que eles realmente passam no dia a dia. A autonomia. A escola ela tem autonomia. A escola ela tem autonomia na parte administrativa, na parte financeira. Elementos do PPP. A estrutura pode organizar a identidade, o diagnóstico e as ações da escola. Então, aqui, a estrutura pode organizar a identidade, ou seja, pode organizar a identidade, sim. Ela pode ali, de repente, eu vou trocar ali de tendência, vai trocar de tendência, que é metodologia, a forma de ela trabalhar. O diagnósticos e ações da escola, ela pode sim modificar as ações, essa ação não está legal, vou modificar,
O diagnóstico, ela também pode modificar a forma de ela diagnosticar, a forma de... qual é o tipo de estratégia que ela vai utilizar para poder diagnosticar o aluno que está com dificuldade na escola. Tópico 1, identificação da escola. Então, essa identificação da escola tem a questão, a história, a localização, a comunidade. Então, no projeto político-pedagógico, precisa sim deixar bem claro a identificação da escola, né? Qual é o pilar da escola, qual é o princípio da escola, quais são os valores que a escola tem como primazia, qual é a história da escola, né? Qual é a história da localização, qual é a história também da comunidade. Tudo isso é levado em consideração. O diagnóstico, perfil, dificuldade, necessidade e potencialidade. Aqui é diagnóstico. E aí, esse diagnóstico, ele pode ser de forma coletiva ou de forma individual. E aqui, ó, diagnóstico, perfil, né? O perfil, aí tem aqui a dificuldade, tem a questão da necessidade, tem a questão potencialidade. A escola, ela é um local em que ela vai tratar, que ela vai acompanhar, que ela vai descobrir ali qual é o diagnóstico, o que aquele aluno precisa, o que a comunidade necessita, qual é a dor social, o que mais é enfrentada na sociedade, o que mais tem como destaque, polêmica, como forma negativa. É o quê? É o bullying, é a evasão escolar, é a discriminação. O que é? Então, tudo isso vai ser levado em consideração a questão do diagnóstico, perfil, dificuldade, necessidade e potencialidade. Tópico 3, missão e objetivos, que é princípios e metas. Então, aqui, missão e objetivo, Constituição de 1988, missão e objetivos, princípios e metas. Elemento do projeto político pedagógico. A organização pedagógica e administrativa transforma objetivos em ação. Então o que acontece? Essa organização pedagógica e administrativa, tá? Ela vai se transformar em ação, vai fortalecer ainda mais aquela união. Organização pedagógica, que é a questão do currículo, né? É aquela organização, como que vai ser feito, a metodologia, a avaliação, o projeto pedagógico. E aqui, tópico 2, organização administrativa. É a organização administrativa, como que é o funcionamento, né? Como que vai ser o funcionamento dessa escola, como que vai ser a responsabilidade da escola, qual é o espaço, a estrutura, a segurança, né? Quais são as documentações para a legalização, exemplo. Tópico 3, plano de ação, as ações para alcançar os objetivos, né? Quando se fala plano de ação, é ações para alcançar o objetivo. Construção coletiva do PPP. Ouvir diferentes opiniões. Sim. Analisar as necessidades. Então, ela só vai ser construída, é um projeto que precisa ser construída de acordo com a necessidade. 3. Construir propostas. Precisa construir propostas. Que proposta que vai ser? Qual é o projeto que não tem proposta? Então, levar em consideração essa pergunta. Acompanhar resultados. Sim, o projeto, ele é longo e precisa, sim, ser contínuo. Acompanhar os resultados, seja negativo ou positivo.
Papel do professor na elaboração do PPP, a participação do docente aproxima o PPP da realidade da sala de aula. Sim, porque conhecer e apresentar a realidade da sala de aula, né, ele vai conhecer e apresentar a realidade da sala de aula lá no PPP, que é o projeto político-pedagógico, é o momento em que ali vai ter vários professores, vai ter ali o coordenador, e ali cada professor vai apresentar a realidade da sala de aula. Tem aqui contribuir uma proposta pedagógica, todos ali em prol de contribuir para uma proposta pedagógica, analisar os resultados de aprendizagem. Então, ali vai fazer ali uma estatística, vai analisar os resultados de aprendizagem. Sugerir melhoria, sim, ele vai estar ali apto para poder sugerir, porque ele vivencia ali dentro de sala de aula, né? PPP e a prática docente. PPP orienta decisões concretas do trabalho do professor. O objetivo de aprendizagem, né? O objetivo de aprendizagem. 2. A metodologia. O que acontece? O PPP, ele vai orientar as decisões concretas. Essas decisões concretas é o objetivo de aprendizagem. Qual o objetivo que colocou lá? Então, é esse que vai orientar a ação dele. Ele vai estar compromissado com o objetivo que está lá no projeto político-pedagógico. E o professor, ele vai apresentar também ali o PPP orienta decisões concretas do trabalho do professor. Então, o trabalho do professor vai ser de acordo com a metodologia escolhida pela escola. 3. Forma de avaliação também, tudo pautada ali na bússola, que é projeto político-pedagógico. 4. Projetos escolares, né? Que o professor ele vai ter vários tipos de projetos que ele vai desenvolver ali com os alunos. PPP e currículo. O currículo deve estar articulado ao PPP e contextualizado à realidade do aluno. Não adianta colocar um currículo que está fora da realidade do aluno. Então, o currículo ele precisa ser de acordo com a necessidade daquela turma. O que aquela turma precisa? O que ela necessita para a sua formação. Tópico 1. O PPP define como a escola desenvolverá o currículo. Tópico 2. Considera a realidade dos estudantes e da comunidade, né, em que ele vive. Tópico 3. Evita uma aplicação mecânica no currículo, né, algo mecânico, e sim a participação dele, da coletividade, fazer com que o aluno ali tenha um pensamento construtivo, que ele tenha autonomia, liberdade de pensamento. PPP e educação inclusiva. A escola inclusiva ele deve prever ações que garantam direitos e aprendizagem. Então, o PPP ele tem sim os direitos que vai garantir ali a aprendizagem, né? Então, a escola inclusiva ela deve prever ações que garantam direitos e aprendizagem. O que? Acesso. Então, EPP e educação inclusiva. Ele vai, referente ao direito e aprendizagem, ele vai ter acesso, ele vai ter participação, ele vai ter aprendizagem e ele vai ter atendimento às necessidades dos estudantes. Exemplo de ações inclusivas. O PPP ele pode transformar princípios de inclusão em ações planejadas. Então, os exemplos das ações inclusivas. O PPP pode transformar princípios de inclusão em ações planejadas. Por exemplo, formação de docente em inclusão, tá?
ali aquele professor que fez faculdade e depois ele fez ali a formação continuada. E aí ele teve ali o curso que faz aquela parte de inclusão, que tem vários tipos de cursos ali que vai ali fazer com que o professor ele se qualifique, ele vai se especializar nessa área de inclusão. Vai ter essa questão de estratégias diferenciadas, tudo para ter a questão da inclusão. Adaptações de materiais, né? Profissionais de apoio, mediadores, aqui ó, parceria com atendimentos especializados, equipamento especializado, em braille. Aqui, ó. Exemplo. Base legal, LDB. Então, para você realmente entender essa aula, você precisa compreender que projeto político-pedagógico é uma documentação. Ponto. E vai ali se basear nessas documentações, nessas leis que você pode também pesquisar no Gov, que ali tem, você pode ali consultar essas informações também. Como você é professor, você gosta desse assunto, é preciso você entender quais são os respaldos. Tá? Então, não é simplesmente dar aula, não é simplesmente ministrar aula, ou simplesmente ficar na frente de uma turma. É necessário entender que aquilo que você realiza é um papel social, você realiza algo pautado na lei e com base em Constituição Federal de 1988, exemplo, artigo 206, princípio de ensino, incluindo a gestão democrática de ensino público. Tá? Então, quer dizer, essa Constituição aqui está com base no projeto político-pedagógico, que é a Constituição Federal de 1988, artigo 206, princípio do ensino, incluindo a gestão democrática do ensino público. E tem aqui a LDB, a Lei 9.394/96, artigo 12, proposta pedagógica, artigo 13, participação docente, foi tudo que já foi mencionado, artigo 14, gestão democrática e artigo 15, autonomia. Essas leis resumem a nossa aula de hoje. BNCC, aprendizagem, essenciais da educação básica. Orienta os currículos e as propostas pedagógicas. Na BNCC é que vai ter ali muita questão de competência e habilidades.